E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que são os estudos? Estão observando lá no AVA, lendo o fascículo, fazendo as atividades? Espero que sim. Então, eu sou o professor Clauberson e hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 2, que trata da estrutura básica da frase em inglês. Na unidade 1, nós vimos o quê? As técnicas de leitura. E como eu falei para vocês, o nosso curso tem foco em duas habilidades, que é o reading, na unidade 1, e agora vai ser o writing, que é da unidade 2. Então, nessa unidade, nós vamos conhecer a estrutura da frase em inglês e o simple present. Veja aí na lousa o simple present, que é o principal tempo utilizado nos textos científicos, inclusive na comunicação do dia a dia. Então, nessa unidade, nós vamos conhecer a estrutura básica da frase, vamos observar que ela se assemelha bastante ao português. Como é que é a estrutura básica da frase em português? Sujeito, verbo, objeto e complemento. No inglês também essa estrutura é bem parecida. E nós vamos aprender um primeiro tempo verbal, que é o simple present, tá bom? Então vamos lá. Na estrutura da frase em inglês, nós temos o subject, o verb e o object. Veja que subject é a mesma coisa que sujeito. Então nós temos o I, you, he, she, it, we, you e they. Veja que o he, she e o it estão na mesma linha. Isso significa que elas pertencem ao quê? À mesma pessoa. Então, o I é a primeira pessoa do singular, que contrapõe com o we, que é a primeira pessoa do plural. O you, ele se repete tanto aí quanto embaixo. Logo, o you equivale à segunda pessoa do singular quanto à segunda pessoa do plural. E o he, she, it equivale à terceira pessoa do singular e o they à terceira pessoa do plural. Então, muito parecido com o português, gente, em termos de estrutura. Três pessoas que equivalem ao singular e as mesmas pessoas que equivalem para o plural. E nós temos os verbs. Então, vários e vários verbos, eles são utilizados. Então, like, want, need, have, play, think, go, come, give, find. Veja que são verbos de uso comum. Vocês conseguem identificar o significado deles? Like é o quê? Gostar. Want, querer. Need, precisar. Have, ter. Play, tocar, brincar. Think, pensar. Go, ir. Come, vir. Give, dar. Find, achar, encontrar. Veja que são verbos de uso comum. Né? Você já deve ir se familiarizando com esses verbos, porque são verbos de uso comum, de frases também bastante simples. Então, esses são os verbs. E nós temos os object, que são os objetos. Vejam aí esses objetos. Eles são objetos que são de que área da casa? São da área do quarto? Do banheiro? Não, são da área da cozinha, da kitchen. Então, nós temos a fridge, microwave, stove, sink, table, chair, plate e pen. Veja que aí eu tenho 8 objetos que compõem a cozinha. Então eu posso formar frases como pegando um sujeito, pegando um verbo e pegando um objeto. Por exemplo, I, o verbo 2, want, plate, o objeto 7. Eu quero o prato. Vamos fazer agora frases com a terceira pessoa do singular. It, ou she, ou he. Vamos pegar o she. Ela, que mais? Vamos pegar need. Need, qual objeto? Cadeira. 6, chair. She need chair. Certo? Errado. Pois é. A gente vai ver nos próximos slides que na montagem dessas frases, apenas uma pessoa exige cuidados especiais, que é a terceira, que é o he, she ou it. Essa terceira pessoa, o verbo vai sofrer uma pequena variação, certo? Então, na estrutura da frase em inglês, eu tenho um subject, eu tenho um verb e tenho um object. A montagem é simples. Pega um sujeito com um verbo com um objeto. A única diferença é que os verbos da terceira pessoa, que é o he, she ou it, vão exigir uma pequena modificação no verbo, que são os verbos de terceira pessoa. Certo? Então, observe aí que a estrutura é simples. Eu posso ir combinando uma coisa com a outra para formar a frase. A mesma coisa acontece com o português.
Para isso, eu preciso conhecer os verbos e conhecer os objetos dos quais eu falo. Tá bom? Então, a conjugação dos verbos é a mesma, praticamente, em todas as pessoas. Só muda em qual, gente? Na terceira. He, she ou it, que ele vai sofrer o quê? Variação. Então, vamos começar falando sobre o simple present. O simple present é o presente simples, né? Ele é o tipo verbal que descreve uma ação que acontece o tempo todo com uma certa frequência. Por exemplo, humans communicate in different ways. Humans, humanos, equivale a que pessoa? A terceira pessoa do plural. They. Communicate é o verbo que? Comunicar em diferentes ways, em diferentes formas. My computer needs maintenance regularly. Veja que é uma ação que acontece com certa frequência, ou o tempo todo. Os seres humanos se comunicam o tempo todo, e o computador precisa de manutenção com certa frequência, por isso que é regularmente. Lembram que nós falamos que o verbo sofre uma pequena variação? O verbo need. O verbo need é sem S, mas com computer ganhou o quê? O S. Porque computer se refere a que pessoa? A it. E it é a que pessoa? Terceira. Por isso que sofreu uma pequena variação com o acréscimo de S. Essa regra a gente vai ver logo mais. Em geral, a forma do presente simples coincide com a base ou infinitivo em inglês. We use, you need, I have. Veja que é o mesmo verbo no infinitivo, é o verbo que permanece em todas as pessoas, à exceção na terceira pessoa do singular. Então, we use our hands to talk. You need a 7.5 to pass. I have no time for you. So, here are simple phrases. Aqui estão frases simples do simple present, tá bom? Então, a estrutura, gente, é simples. Subject, verb e object. E apenas verbos na terceira pessoa, que é o he, she, it, sofrem uma variação, que é o caso de my computer needs maintenance regularly, que é o acréscimo de um S. Agora vamos às regras. Não é que não são muitas. Na terceira pessoa do singular, os verbos terminam com S. Acabamos de ver. Need vira o que, gente? Needs. Acrescenta o S. He thinks in English. Donna frequently changes her mind. She dances well. Então, ela pensa em inglês. Donna frequentemente muda de ideia. E ela dança bem. Vejam que she, Donna e he são terceira pessoa do singular. Portanto, todos os verbos sofreram o acréscimo do quê? Do S. Thinks, changes e dances. Porém, gente, alguns verbos, eles não só pedem o acréscimo do S. Eles pedem outras regras. Por exemplo, o verbo do, que é o verbo fazer. Na terceira pessoa vira o quê? Das. O verbo go, na terceira pessoa vira o quê? Goes. E o verbo have, na terceira pessoa vira o quê? Has. Exemplo, she does her homework every night. Ela faz a sua tarefa de casa toda noite. Veja que o do se transforma em das. Have se transforma em quem? Has. She has 2 dogs. Então, alguns verbos, eles não só sofrem o acréscimo do S, alguma parte da sua estrutura também é modificada. Os verbos terminados em consoante mais Y, desculpa. Por exemplo, fly. Você tira o Y e troca por IES. Ó, fly, flies. Study, studies. Copy, copies. Então, você tira o Y e coloca IES, desde que esse Y seja precedido do que, gente? De consoante. Então, that airplane flies too fast. Os verbos terminados em CH, SH, SZ, você acrescenta apenas o quê? ES. Teach, teaches. Wish, wishes. Kiss, kisses. Watch, watches. Então, vocês têm basicamente essas regras. Terminou em Y precedido de consoante, você elimina o Y e acrescenta o quê? IES. Terminou em CH, em SH, em SOZ, você faz o quê? Acrescenta ES. Não é fácil? Não é simples? E qual foi a outra regra que nós vimos? A regra geral acrescenta S. Em alguns verbos especificamente você acrescenta ES, como do, verbo go. E agora essas duas novas regras. Tá bom? Batista washes his car every week. Batista lava o carro toda semana. My mother teaches in a public school. Minha mãe ensina numa escola o quê? Pública. Então veja que são ações que têm uma certa regularidade. Agora vamos ver a forma interrogativa e a forma negativa. É muito fácil.
Na forma interrogativa, vocês vão utilizar apenas duas palavrinhas, que é o do. O do para qualquer pessoa e o das para que pessoa? Na terceira pessoa do singular. Vejam, do you like pop? É só colocar o do na frente, gente. Só isso. Você gosta de música pop? Do you like pop music? E na terceira pessoa do singular, does she carry a ring in her bag? O que eu fiz? Coloquei o does na frente. Por quê? Qual é o sujeito? She. She pertence a que pessoa? A terceira. Então é muito fácil. Basta colocar o do ou o das na frente do sujeito e fazer a frase o quê? Interrogativa. E na frase negativa, basta acrescentar, gente, o do mais o not, que vira o quê? Don't. Ou, na terceira pessoa, acrescenta o quê? O does mais o not, que vira o quê? Doesn't. Então, eu posso utilizar tanto doesn't, ou does not, ou don't com o do not. Não é fácil? Na interrogativa, eu só coloco na frente do sujeito o do ou o does. E o verbo permanece inalterado. Vejam aí, carry like. Então, na frase interrogativa, o verbo nunca varia, fica sempre o mesmo. E a mesma coisa acontece na frase negativa. Permanece o quê? O verbo ele fica intacto. O que vai mudar é só o do e o das. Tá bom? Então, my mother doesn't teach in a public school. Veja que o teach permanece o mesmo. Agora, o que mudou? O does, que virou o quê? Doesn't. Já que mother pertence a que pessoa? A terceira, que equivale ao she. They don't like Japanese lessons. Qual é o verbo? Like, permaneceu do jeito que está, certo? Coloquei o quê? O don't, porque qual é o sujeito? They. They não é a terceira pessoa do singular, portanto fica como they don't like Japanese lessons. Não é fácil? Basta você saber que na interrogativa eu começo a frase com auxiliar do ou auxiliar das e o verbo principal não se altera em nada. E na frase negativa eu acrescento o not. Então, para todas as pessoas fica o quê? Do, not ou don't. E na terceira pessoa do singular fica o quê? O das mais o not, que vira o quê? Doesn't. E o verbo principal também não sofre nenhuma alteração. Não é fácil, gente? Simples. Não é? Então você não tem muita dificuldade na produção de frases negativas e interrogativas em língua inglesa. Vocês perceberam que o presente simples ele trata de ações que são frequentes, não é? Que ocorrem com certa frequência. E aí eu tenho uma escala. Por exemplo, always é 100%. Eu sempre faço. Usually, quase sempre. Frequently, frequentemente. Often, geralmente. Sometimes, é 50% de chance, às vezes, né? Occasionally, ocasionalmente, é 40%. Rarely, raramente, 30%. Seldom, 20%. Hardly ever, quase nunca, 10%. E never, nunca. Então vejam que são atividades que eu tenho certa frequência, não é? Que eu faço sempre, eu faço às vezes, eu faço nunca. E aí você tem uma escala. Já que o presente são ações que acontecem com frequência, aí eu tenho os verbos, os advérbios, né? Que nos ajudam a manifestar essa certa frequência. Se é sempre, se é nunca, se é quase nunca, se é às vezes, e aí tem a frequência e a porcentagem de ocorrência dessas frequências, tá bom, gente? Não é fácil? O Simple Present é um tempo bastante fácil. Você só deve observar o quê? Identificação do sujeito e observar se é a terceira pessoa. E se a frase for negativa, doesn't ou don't. Se for interrogativa, o do ou das no início da frase. E os advérbios de frequência. Não é isso? Work hard, dream big. Trabalho pesado, sonho grande. E é isso, gente. Trabalhem bastante para que seus sonhos se tornem cada vez maiores e você principalmente consiga alcançá-los. A gente encerra a aula de hoje, bons estudos, tá bom? Qualquer dúvida, estamos lá no AVA. Beijo, gente. Tchau, tchau.